sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hug Talks. Aqui nós estamos iniciando o nosso episódio 3 com uma temática muito importante sobre os desafios da juventude e o papel da educação socioemocional nesse processo. Aqui quem fala com vocês é Cícero Filgueira, coordenador pedagógico da Hug, historiador e professor. Vou me autodescrever para depois apresentar aqui nossos entrevistados de hoje, tá? Eu tenho um cabelo curto, está penteado para o lado, tem duas entradinhas aqui, dando sinais de calvície, tá? Tenho uma barba levemente crescida, estou com um relógio, 2 pulseiras, uma camisa verde, sentado à frente das entrevistadas. E por falar nas entrevistadas, nós estamos hoje aqui com a Daniela Salles, e com a Laura Paiva. Eu vou pedir que elas se apresentem para vocês um pouquinho, né, para que vocês conheçam elas. Por favor, meninas, fiquem à vontade. Olá, meu nome é Daniela Salles, eu sou gestora da equipe de desenvolvimento da Hug Education. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, com mechas louras, uso uma armação de óculos de grau arredondada, nos tons marrons, sou uma mulher branca, com um rosto fino, né, agudo, e tenho uma camisa branca, estou vestindo uma camisa branca com crachá de identificação da Hug Education. Olá, gente, eu me chamo Laura, eu sou consultora pedagógica da Hug Education, tenho cabelos cacheados, sou uma mulher branca, estou utilizando uma camisa laranja. É isso aí, muito bom, gente. E o programa de hoje, a gente vai, como eu falei no início, né, a gente vai falar dos desafios da juventude e vamos tentar dar uns enfoques bem interessantes aqui, juntamente, né, além dos desafios da juventude, a questão da validação das emoções, tá, e as habilidades de enfrentar os desafios da vida. Afinal de contas, a escola não é somente um ambiente de formação acadêmica regular, mas sim também de formação para a vida, não é? Então vamos lá. Para o início aqui do nosso próximo bloco, né, ou seja, o início aqui do bloco de apresentação do conteúdo, eu queria iniciar com vocês, para a gente promover aqui um debate bem legal, eu queria exibir aqui um trailer de um documentário muito interessante, muito importante para a gente, tá? Inclusive fica a dica para vocês que assistam o documentário completo, porque ele reflete muito bem, muito importante sobre justamente a juventude e a educação no Brasil, principalmente no que se refere às periferias, né, e à comunidade aí que carece mais da presença do Estado na educação. Meu futuro? Quero ser veterinária. Quero estudar poesia. Se não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não, botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu pensava muito assim. E quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente não consegue manter os meninos na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc., investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar nosso futuro?
muito bom, né? É um trailer que já pega a gente direitinho pelo coração, né? Com os depoimentos dos alunos e também dos professores, dos representantes ali, dos profissionais da educação, né? Mas eu queria ver de vocês o que é que a gente pode aprender com esses relatos. Apesar que a gente entende que o documentário está inserido dentro de um tempo, né? Não é tão recente assim, é tanto que aparece lá a ministra, né, da Igualdade Racial, né? Dos direitos humanos, na verdade, né? Que aparece lá, né? Que é a Macaé. Eu queria entender um pouquinho de vocês, o que é que a gente pode aprender com os relatos daqueles vídeos que a gente observou ali agora, né? E é isto. Eu acho que primeiro assim, né? O documentário, apesar de não ser recente, né? De 2024, 2025, mas ele ainda é recente, se faz recente porque ele é de 2017. Então, a educação, ela tem um tempo aí, né? Uma temporalidade de atualização. Então, ele ainda é um contexto atual, né? Se a gente para pensar que o número da evasão escolar, segundo o censo, né, de 2024, ele vem crescendo. E aí o documentário ele vai abordar justamente essas questões que vai envolver o ensino médio, mas não é só o ensino médio, né? Que é o número de evasão escolar que vem crescendo. E eu acho que o principal ponto para mim do documentário é que ele fala que a educação é o princípio universal dos direitos humanos. A gente está falando de a educação, as políticas públicas educacionais, elas são diferentes, mas a educação é a garantia dos direitos humanos, porque a escola, muitas vezes, é o único braço do Estado que chega em algumas comunidades, né? Muitas vezes a escola é o único centro de suporte para esses alunos quando eles vão falar de... me chama muito a atenção no documentário quando os alunos falam, né, que pensavam que eu não iria ser nada, né? Que tem uma fala, né, de um episódio do documentário que um aluno, né, do Ceará, ele fala que a própria família não imaginava que ele poderia ser psicólogo, que ele poderia ser professor, né? Porque a escola, muitas vezes, é a única política pública que chega para esse espaço. Então, eu acho que o documentário, quando ele fala... O título, né, apesar de ser forte e dizer que nunca me sonharam, é talvez uma chamativa para se pensar que a escola também precisa sonhar, em alguma perspectiva, né? A gente não pode só pensar que o adolescente, né, o adolescente também, que é o termo nunca me sonharam, né? Ele não conseguir sonhar e não ser... Existir uma perspectiva de futuro para ele, que é o nunca me sonharam, né? Seja mais ativo do processo. Não parece muito passivo, né? Eu acho que não é. Eu acho que a juventude, ela não é passiva, ela é ativa. Ela tem sonhos. Não, eu tô falando no sentido do título. Mas né? é no sentido de pensar que os alunos... eu não acredito que a juventude que está dentro da escola, ela nunca sonhou. Mas é o nunca me sonharam, né? É pensar que a escola, né, que é a única ferramenta, muitas vezes, que chega para esses alunos, né, ainda não está conseguindo abraçar todos esses sonhos que chegam da juventude. Eu não acredito que a juventude tenha ausência de vida. Na verdade, é tanta presença de vida, né, que muitas vezes esses espaços que são tão fortemente... O cortar das asas, né, que a gente sente muito na escola, se a gente volta para nossas experiências de vida, né, a coisa de você evadir tem muito a ver também de você não se sentir pertencente e acolhido dentro de um território, de um espaço. Então, eu acho que, para mim, a primeira coisa que chama, toda vez que eu vejo esse documentário, ele é de 2017, né? E todos os espaços que eu estou debatendo a educação, eu coloco esse documentário, para provocar a gente a pensar o que a escola está sonhando. Existe sonho dentro da escola? Porque se os alunos sentem que nunca o sonharam, né, dentro disso, se o estudante pensa isso, é porque também está faltando sonho na própria perspectiva escolar, né? Eu acho que tem essa perspectiva que, para mim, é muito forte, assim, é um documentário muito forte, e apesar dele ser de 2017, ele é muito presente no debate atual da educação, principalmente com esse crescente número de evasão escolar, que foi um dado mais recente aqui de 2024, né, que fala que de 1 a cada 5 jovens, né, não abandonaram o ensino básico, não completaram o ensino básico. Isso é muita coisa. Né? Se a gente para pensar. Tanto que criaram um termo, né, para esse tipo de juventude, né, que é o neném, né? O neném. Nem trabalha e nem estuda, né? E que eu acho complicado, porque é um termo assim, né, você dizer, né, que é uma juventude que nem trabalha, não estuda, mas não trabalha e não estuda por quê? Porque também você não pode culpabilizar, né? Não sei o que é que vocês pensam assim, você não pode também cair nessa perspectiva de culpabilização, né, de neném, assim. Eu acho que tem uma coisa assim, que eu gosto muito de um termo de uma socióloga, que é a Glória Diógenes, que ela vai falar
que a juventude ela também tem uma perspectiva de atrevimento. Existe um atrevimento juvenil em se manter vivo, porque já é uma condição, né? A juventude está sendo, principalmente a juventude pobre, negra e periférica, não está vivendo, né? Está sendo assassinada. Então, existe também essas perspectivas de o próprio estar vivo, para mim, sabe, Cícero, assim, também é uma forma de atrevimento, né? De se atrever a romper com alguma coisa, né? Existe uma ânsia na juventude de romper, de ruptura, né? Então, a gente precisa pensar que se você tem uma ânsia pela ruptura, existe uma ânsia por sonhar também, né? Eu acho assim, penso nessa perspectiva também. É verdade, eu concordo, Dani, porque esse vídeo ele chama atenção por vários motivos, né? E a gente vai começar a conversar sobre isso. Mas quando a Dani fala sobre essa questão da juventude negra, a gente consegue perceber essa questão dessa paixão, né? Se começar a conhecer de fato o que é a realidade, né? Quando a gente começa a pensar em juventude, adolescência, né? É o momento que os estudantes, né, de uma forma geral, eles estão começando a perceber essa realidade que é muito forte e é muito dura, né? Então, se deparar com esse real é muito traumático, digamos assim, porque vai de encontro com esse sonho que, às vezes, precisa deixar de ser sonhado justamente porque existem outras demandas, né? Existe essa busca por um emprego, né? Por esse primeiro emprego, para estar justamente ajudando a família. Então, são muitas questões que envolvem, né, essa juventude e o que está atrapalhando a juventude a sonhar, né? O que está atrapalhando essa escola a sonhar, né? Então, são nuances, né, que a gente vai percebendo, né, no decorrer do vídeo e principalmente com essas falas que são muito impactantes, né? Como, por exemplo, quando os alunos eles se perguntam, né, realmente a adolescência é a melhor fase da nossa vida, porque não consegue visualizar isso inicialmente, né? No momento que a gente está vivendo a adolescência, a gente não consegue visualizar isso. É a pior fase, né? A adolescência é a pior fase, porque, para mim, minha adolescência, se a gente olha... Eu estava até brincando, assim, né? Conversando com vocês, né? Assim, antes, assim, de que quando a gente olha para mim, as fotos da gente de adolescência, geralmente são memórias muito dolorosas, né? É difícil você olhar para suas fotos quanto adolescente e existe também um sentimento de nostalgia que é bom, mas existe muita dor também, assim, né, nesse processo. E eu acho, assim, né, que se a gente passa 11 anos praticamente da nossa vida, né, 11 anos não, a gente passa aí 11 anos ali entre os anos finais, ali o ensino médio, o resto são 15 anos, né, da nossa vida dentro. 15? E aí, minha gente, os cálculos aqui, deixa eu ver. São quantos anos da vida? 17 anos, né, que a gente entra geralmente no ensino superior. Dependendo, né, da sua realidade, você pode entrar com 20 anos, você pode entrar com 22, mas num sentido tradicional, geralmente você passa aí, não é os 18 anos, mas chega a ser uns 15 ali, né? 15, 14, porque você não entra ali com um ano de idade também, né? Mas aí, se você passa, no mínimo ali, 11 a 14 anos de vida dentro de um contexto escolar, né? A sua memória, quando você fala assim, né, que a adolescência não é agradável, geralmente é uma memória de quê? De escola, né? É uma memória dentro da escola, né? Então, a adolescência não é nada agradável para quem está vivendo, né? Dentro desse sentido, assim. Mas é o que a gente geralmente escuta, né? Quando a gente é adolescente, ou então quando a gente vê um adolescente, essa melhor fase da sua vida. E por que necessariamente um adolescente precisa pensar dessa forma, né? Então, existem outras nuances, né, que acabam influenciando a visualização dessa adolescência como algo que também vai sofrer, vai ser problemático, vai ter desafios. E como é que esses jovens estão enfrentando esses desafios, né? Como é que esses jovens conseguem, de fato, experimentar essa nova fase, mas... E essas outras questões e essas preocupações, né, que envolvem a adolescência, né, de o que eu vou fazer agora, se eu vou procurar um emprego, vou procurar uma faculdade, né, como é que eu vou administrar tudo isso. Então, são muitas experiências, né, que precisam ser vividas e que isso envolve também essa questão do sonho, né, de conseguir sonhar, de ter esse interesse, né, pela vida. Né? Como é que está esse interesse pela vida dos adolescentes? Né, que estão tendo essa realidade que esse documentário mostra, né? Então, e o documentário, né, muito forte, Nunca Me Sonharam. Então, como é que está essa influência, né, social para estar contribuindo para a vida desse adolescente, né? Como é que essa escola pode estar contribuindo? Eu acho que fica principalmente essa questão, pelo menos para mim. Eu
teve uma experiência que eu tive que impactou bastante com relação a esse olhar que os adolescentes têm para a vida, para o futuro deles. E era uma roda de diálogo que eu estava fazendo com os alunos do 9º ano, não era nem ensino médio ainda. E eu fiz a pergunta para eles, qual o maior medo de vocês? Assim, tipo, 80% falou que era ficar desempregado. Uhum. Aí eu falei, se vocês já estão trabalhando, né? Ninguém estava trabalhando, estava todo mundo tranquilo ali, né? A família, estavam todos conseguindo ser sustentados pelas famílias. Era a escola privada? Era. Uhum. E eles tinham essa preocupação latente de, será que eu vou conseguir emprego? Né? Será que eu estou escolhendo um curso certo? Será que eu tenho maturidade, desculpa, para escolher um curso? Né? Então... E a realidade da escola pública, assim, será diferente, porque geralmente a primeira pergunta não é, será que eu vou conseguir ter um emprego? Mas é o que é que vai ser de mim, né? É outra perspectiva. O que é que vai ser de mim quando eu sair dessa escola? Porque numa escola pública, geralmente, o 9º ano, o aluno já está trabalhando. Sim. Né? E principalmente se você vai para contextos que não são urbanos, né? Contextos urbanos também, mas principalmente, na minha realidade aí, né? Na educação, no acompanhamento de escolas, principalmente se você, e de vida também, se você vai para contextos urbanos, existe isso, né? Porque eu era cansada de estar lá no meu estágio em psicologia, sem entregar a idade, mas há mais de 13 anos por aí, quando eu estava no estágio de psicologia dentro de um cenário escolar, de alunos, assim, acho que era 5º ano, mais ou menos, me marcou muito um aluno que tinha uma questão... de muita agitação na sala de aula, muito agitado. E tudo ele brigava, tudo ele questionava, e a professora não tinha muita paciência. E aí eu estava lá, na verdade, no meu estágio, era para estar trabalhando dentro dos espaços de AEE, né? Mas aí, às vezes, como vocês sabem, né, dentro do cenário escolar, a gente precisa dar suporte a diversos contextos, né? Porque você precisa ser ali... Existe na escola essa necessidade de articulação em rede, né? Com todos que estão ali, seja aluno, funcionário. E aí, quando eu estava tentando segurar a sala enquanto a professora resolvia questões externas, e aí eu conversando com esse aluno enquanto estava ajudando uma aluna lá a desenhar, né? Ele falou assim, né? Que estava cansado. Ele disse, não, tia, é porque eu estou cansado hoje. Não queria fazer nada, não. Queria só ficar aqui deitado no ventilador. Aí eu disse, foi assim, mas por que assim tu já tá cansado? Porque era uma segunda-feira. Na minha cabeça, um menino pequeno já tá cansado. Ele, não, porque eu fui andando, né? Isso, na minha realidade, eu sou de Recife, Qual era né? a série? Ele era, eu acho que era, não lembro, mas eu acho que ele era 5º ano, 4º ano, por aí. Ele disse, eu sou de Recife, né? E era uma escola ali no centro, né? Do Recife. E aí ele falou, não, porque no final de semana eu tive que ajudar a manhinha. E aí, para eu ajudar a mãe, eu fiz picolé com ela a sexta, a madrugada toda. Aquele sacolé que a gente chama, né? Não sei como é que chama aí. Aqui é flau, né? É como? Flau. Flau. Aqui em Maceió, né? É flau. Mas ele ajudou ela a fazer o sacolé, né? Que é como a gente chamava assim em Recife, a madrugada toda da sexta-feira. E o sábado e domingo ele foi todo dia andar da comunidade ali no centro do Recife até a praia toda, que ia do Pina, para quem conhece Recife, né? Para quem não conhece, quiser ter uma noção assim do mapa. O centro do Recife pro Pina é uma do tiradinha. Pina até quase toda a orla de Boa Viagem. Então, assim, como é que você espera que o aluno tenha energia numa segunda-feira para conseguir estar ali nessa perspectiva de uma escola que tem que existir também essa coisa de querer que a escola seja um silêncio, todo mundo comportado. Senão, não é escola. Se for um silêncio, todo mundo comportado, para mim, não é escola. É a ausência de vida, né? Porque é uma escola que não tem barulho, que não tem agitação. É triste. É triste você entrar numa escola que tem... Tipo, não tem uma criança correndo ali, não tem um barulhozinho. Não é muito agradável, né? Porque quando eu entro, assim, eu com minhas questões, assim, né? De tudo muito controlado, como uma pessoa adulta. Quando eu entro numa escola, os meninos gritando, a pessoa já entra em desespero, né? Calma, levanta logo os braços. Mas é a presença de vida, né? Essa questão. E aí ele já estava cansado na segunda-feira. E aí, quando você para olhar, né? É a trajetória, para além dessa perspectiva do rendimento. Tá entendendo o que eu quero trazer, assim? Para além dessa perspectiva do rendimento, você começa a olhar, assim, qual é, assim, sabe? Na escola pública é muito essa perspectiva de o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque é isso, você já precisa dar suporte
familiar desde muito cedo, porque existe uma questão econômica, socioeconômica. Por isso que eu perguntei, né, qual é a escola que tu tenha feito esse contexto, porque você vê a disparidade. Na escola privada, eu preciso definir logo minha carreira. Numa escola, né, a realidade da escola pública, que não é que seja assim, porque também a gente não pode tirar, né, o protagonismo dos alunos de escola pública, dizer que não tem uma reflexão crítica, porque tem uma reflexão crítica enorme, absurda, mas por ter essa ausência, inclusive, de acesso a políticas públicas, né? Porque o primeiro acesso ao direito, como eu falei, a entrada dos direitos geralmente vem pela escola, essa reflexão, é que você nem imagina, porque já é pensado que você não vai ser ninguém, você não vai ser alguém. Inclusive, é comum, quando o aluno vem de escola pública, né? Que as pessoas perguntam, onde é que tu estuda? Aí você fala o nome de uma escola pública. É difícil alguém perguntar, se a gente parar para pensar no nosso círculo social, é difícil alguém parar e perguntar, tu já sabe o que é que tu vai fazer, né? Assim, pelo menos essa é o contexto do meu círculo social, do que eu percebo das diferenças. É difícil perguntar, tu já sabe o que é que tu vai fazer quando crescer? Muitas vezes só quer que o aluno termine, né? Só quer que o aluno termine a escola. E eu acho que, para além disso, a gente não pode, assim, não que não deva falar de trabalho, mas não pode reduzir rendimento a trabalho, sabe? Rendimento a falar de carreira, a falar de trabalho, sabe? Eu acho que você precisa também pensar que rendimento é pensar numa escola de qualidade. E quando eu falo qualidade, não é só o ensino formal, sabe? É essa escola que dialogue sonhos também com os alunos. Sabe? Eu acho que qualidade, para mim, não é só a métrica. No quantitativo, o que é que foi, quanto bateu ali nas provas que tem, né? Mas é pensar, ampliar essa noção de qualidade, sabe? Porque será que a escola está conseguindo projetar e trabalhar perspectivas de sonho, ou ela quer encaixotar sonhos, ou ela corta as possibilidades de sonhos, né? E eu não estou falando aqui escola responsabilizando educador, responsabilizando gestão, mas é a própria cobrança social em cima do que é o espaço escolar. Exatamente. A gente está Assim. debatendo seria mais ou menos o conceito, né? O conceito, exatamente, assim, né? Do que é cobrado também, assim, inclusive como política educacional, assim, né? Porque a gente vê um grande aumento de cobrança dentro desse espaço escolar em cima de rendimento, de métrica, né? Para garantir, inclusive, a diminuição da evasão escolar. Mas não é só métrica que garante, né? Que a gente já viu que políticas que tentam só garantir essa coisa socioeconômica, ela até pode diminuir o número de evasão, mas existe uma evasão que eu digo assim, a saída de falta do espaço escolar. Mas existe uma evasão simbólica também, né? Do aluno que está ali e que não está ali, né? Presente, porque ele não vê sentido na escola também. E é muito complicado, né? Então, toda vez assim, né, Laura, eu tô puxando isso assim, de que a galera fala, você tá na melhor fase da sua vida. Eu fico perguntando, mas que melhor fase, né, da adolescência? Eu acho assim, né, que a melhor fase da minha vida, assim, tá chegando agora, depois dos 30 anos. Mas enquanto é novo, a pressão é tão grande que você Temos não traumas consegue. aqui, né, gente? Não são dramas, mas é uma reflexão, porque a pressão é tão grande, tão grande, tão grande em cima de você quanto sujeito que ainda está em desenvolvimento, que muitas vezes acontece isso. Você, ao invés de você ampliar perspectivas de sonho, você tolhe esses sonhos, né? Ô Dani, partindo aí dessa tua perspectiva, para a gente encerrar esse bloco, eu queria entender um pouquinho mais com vocês, porque a gente pode pensar no ambiente da escola, como um ambiente, como tu mesmo falou, né? É o primeiro local onde vai conhecer os direitos, né? Muitas vezes onde as informações e o conhecimento ali da criança vai ser só todinho ali dentro, né? Muitas vezes o externo não contribui tanto assim no desenvolvimento humano dele para o projeto de vida, né? Para o planejamento da sua vida. E diante do que a gente observa na sociedade, da própria escola também, né? A escola não está separada da sociedade, né? Com relação a pressões sociais, conflitos familiares que a gente observa, as mudanças no corpo que a própria adolescência traz, né? As frustrações da adolescência, como você falou aí bastante também, não é? Eu queria saber de vocês como é que a escola... Isso aí é uma pergunta difícil, tá? Pergunta aí... Uma pergunta complexa, mas vocês tentem pensar um pouco sobre isso, né? Diante de todas essas pressões, por exemplo, o adolescente está sofrendo pressão dele mesmo, dos colegas de sala de aula,
dos professores, diretores, dos pais, da sociedade, do Estado, a pressão ali, tudo, né? Eu queria entender de vocês como a escola pode contribuir para que esses alunos não carreguem tanto esse peso e consigam ter uma melhor assertividade no seu desenvolvimento social. É sobre vocês. Quer começar, Laura? Mete bronca aí, Laura. Pode ser. Pode ser? Quando a gente pensa, né, se questiona sobre essa questão da escola, vem muito nesse sentido de como é que a escola, eu entendo, como é que a escola consegue acolher todas essas questões, tanto do aluno quanto das próprias questões dos pais, né, e de tudo isso que envolve essa realidade que é tão angustiante, né, principalmente falando de juventude. Quando a gente pensa na juventude, né, a gente pensa nessa realidade que é, de fato, difícil de ser vivenciada, né? Então, como é que a gente pode estar pensando em acolher, né, de conseguir acolher essas pessoas, né? Quando a Dani fala, né, sobre esse exemplo desse aluno, né, e que a gente consegue perceber que a gente não vai ver isso numa escola particular, né? Então, pode até ver, né? Pode até ver, dependendo, porque tem vários contextos de escolas particulares, isso, né, também. Mas a gente pensa, né, que quando o aluno ele consegue perceber que ele está na juventude e começa a ter essas maiores reflexões, ele consegue perceber que ele está no banco de reserva, né? Ele está no banco de reserva da vida e que é preciso ele lutar muito, é preciso ele correr muito atrás. E lutar dobrado, né? E lutar dobrado para ele, de fato, conseguir conquistar os sonhos, né? E ir atrás desses sonhos. Então, né? E como é que a escola ela pode acolher esse aluno, né? Como é que a gente pode estar pensando, né, até na forma de pensar a escola de formas diferentes mesmo, de como é que a gente pode estar essa dinâmica de aula, né? Como é que está essa dinâmica de aula, como é que esse professor está conseguindo passar esses conteúdos, ele está só sendo conteudista, só pensando em transmitir esse conteúdo e ficar por isso mesmo? Como é que está o envolvimento desse professor com esse aluno? Como é que está até o envolvimento desse professor com o próprio conteúdo que ele dá? E né? a gente, para além disso, desculpa te interromper, para além disso, acredito que as políticas públicas influenciam tremendamente nisso, né? Quando, por exemplo, você falou, né, o professor ali de sala de aula, ele está sendo somente conteudista, às vezes ele está sendo obrigado a ser conteudista. Exato. Não é? Exato. Tá entendendo? Existe a cobrança do que eu falei, assim, do que a gente De entende com a resultados, perspectiva de rendimento. Tem que mudar o paradigma de educação num cenário global e nacional, né? Quando a gente fala de escola, é justamente isso, assim, muitas vezes essas regras, essas políticas, né, inclusive, assim, elas vêm de cima para baixo, né? Existe, claro, um diálogo, né? Toda uma política pública lá tem um envolvimento da população, mas eu falo assim, da forma como a escola precisa entender como é que chega, o jovem precisa entender qual a serviço de que existe essa política pública. Tudo que vem de cima para baixo, o que é que acontece? Você não consegue visualizar, né, essa regra numa perspectiva dialógica, horizontal, né? De atribuir sentido também a isso, né? E é o que eu estava falando. Uma das grandes questões da escola hoje essa questão do sentido, né? Ver valor. A questão do sentido. E aí, trazendo essa resposta assim, do que tu falou, a professora Maicaé Evaristo, né? Ela vai falar assim que uma das soluções para a gente pensar no papel da escola, principalmente no trabalho com juventudes, é pensar no fortalecimento dessas experiências, né? E aí ela fala que fortalecer a experiência também, né, fazendo ponto com questões, inclusive, que o documentário provoca, eu indico todo mundo a ver os 20 episódios, eu acredito que tem assim, né, que são episódios curtinhos, bota como uma pílula diária, né, para cada dia você trazer uma reflexão, né, sobre o que você pensa das políticas de formação, né, desses espaços educacionais que não se resumem à escola, né, a gente continua em processo formativo durante toda uma vida, né, é colocar o aluno como um centro metodológico, sabe? O documentário, ele fala assim, né? A professora Macaé fala muito desse fortalecimento da experiência, e fortalecer a experiência é o quê? É você pensar metodologias que trabalham o fortalecimento dessas experiências, né? E a gente, quando fala assim, né, o educador fala muito, mas vocês só falam do aluno, e o professor, né? Mas muito dos tensionamentos dentro do espaço escolar, né, eu acredito, a partir da minha experiência, que eu sempre localizo a partir da minha fala, que a minha visão não é a visão mais correta, não é uma visão universal, acho que a gente está aqui para dialogar também, né? Pensar que a maioria das tensões, né, dentro do espaço escolar vem desses conflitos, inclusive das juventudes, né, dos conflitos geracionais que tem nesses espaços. Então,
trazer o aluno para o centro não é o aluno ser, vocês só estão trabalhando o aluno como aluno e o professor. Mas é porque muito dos tensionamentos que existem, tanto do adoecimento do professor, além da cobrança de trabalho, é desses conflitos dentro do espaço da sala de aula, que tá todo mundo assim, né, querendo sair gritando, né, da escola. Sair gritando. Então, fortalecer a experiência, eu acredito, né, dentro de uma perspectiva maior. Um fortalecimento da experiência, que é tanto do aluno, quanto do professor, do gestor, do porteiro, da merendeira, é tentar articular essa questão da rede, né, de pensar dessa rede coletiva mesmo, A comunidade que é que sustenta escolar, a né? comunidade escolar, que é o que sustenta o fortalecimento de experiências, para mim, que a Macaé provoca, é o todo, sabe? Todos nós precisamos estar envolvidos São dentro desse responsáveis processo. pela educação. Somos responsáveis nesse processo. Tem até o ditado que tu sempre fala, né? Qual é? O tem que saber pisar no mato? Não, pisar no mato não. É aquele ditado que para da aldeia. Ah, tá. É um ditado popular lá da África do Sul. É porque a gente tava falando sobre isso recentemente, né? Que para educar uma criança é necessária a aldeia inteira, né? Isso. E justamente para trazer essa perspectiva aí, né, do papel da comunidade escolar nesse processo. Mas para finalizar mesmo, eu queria entender um pouco mais quando tu falaste sobre a escuta, né, sobre a necessidade do acolhimento. Aí eu queria ver contigo se essa questão com relação à escuta ativa, esses processos de escuta ativa, da escola se abrir para acolher a criança. Eu queria entender um pouco mais o que tu pensas sobre isso, né, Laura? Tu que convive isso, né? Agora, como consultora pedagógica, você encontra várias realidades. Se você já atendeu, por exemplo, para quem não conhece, né, a Laura já atendeu escolas indígenas, né? Atendeu escolas pequenininhas, de bairro, de educação infantil, urbanas, enfim, tem uma variedade que a Laura conheceu de suas experiências na consultoria pedagógica. Eu queria entender, para a gente finalizar essa rodada, justamente sobre o papel do acolhimento, o papel da escuta, né? E o papel aí dessa validação que a gente pode puxar, essa validação emocional dos alunos, né? Qual a importância desse processo, né, dentro da formação do adolescente? É uma pergunta importante, né? Porque faz a gente pensar que a escola, ela não é só uma passagem. O aluno não está ali só para passar. Ele precisa estar ali para aprender a construir os valores, né? E como é que ele vai construir esses valores sem conseguir ter esse acolhimento, sem esse diálogo? Então, o aluno, ele faz parte da escola no sentido de ser uma possível mudança, né? Essa construção de valores, de vida, é construído na escola e não pode ser visto apenas como uma passagem, né? Precisa ser compreendido de uma forma ampla mesmo, porque quando a gente pensa, né, a escola não é só uma fase, a escola realmente é um ambiente que o aluno ele vai adquirir habilidades, adquirir habilidades, adquirir conhecimentos, e não é só conhecimentos voltados ao acadêmico, né? Ele vai estar ali socializando, que isso é o principal, né? Isso é um dos papéis muito importantes da escola, né? É justamente a socialização. Em todas as fases da vida, exatamente, né? Desde até o infantil. Na primeira infância ali, né? A criança que, vamos supor, que é um casal que só tem um filho ali, é muito comum hoje em dia. A escola, quando a criança está entrando ali no jardim, por exemplo, há um papel muito importante nesse processo, que é justamente o quê? Conhecer a diferença. Né? Já começa dali a escola. Aqui é um ambiente onde tem muitas diferenças, né? Então, educar para esse acolhimento é fundamental, né? Isso, para essa construção de valores, e que isso precisa ser no decorrer de toda a nossa vida, né? A gente está precisando sempre renovando, né? E principalmente na escola, né? Principalmente quando a gente tá nesse período de conhecer os conteúdos, mas também conhecer as pessoas e dialogar com as pessoas, e de diferentes idades, né? Porque quando a gente fala de uma escola integrada, a gente está falando de uma escola que o aluno ele consegue conversar com o professor, consegue conversar com o diretor, consegue dialogar com toda a escola, né? E que isso, de fato, é essa construção dessa escola que sonha, né? Como a Dani estava comentando. Por que a escola não sonha, né? Porque esse sonho ele precisa ser construído, ele precisa ser coletivo, né? Então, a escola ela precisa se ver como um coletivo que consegue acolher, que consegue dialogar, né? Tanto desde a merendeira até o diretor estarem conseguindo dialogando todo mundo, né? E que esse é o ponto principal. E que isso exige competências, né? Competências de habilidades de conversar, competências emocionais mesmo, para estar conseguindo
administrar tudo isso, né? E gerar esse sonho coletivo, né? Porque se a escola ela não constrói esse sonho coletivo a partir de diálogos, de conversas, de adquirir competências mesmo, a escola ela não vai conseguir ir para frente, né? E que esse é o principal desafio quando a gente pensa, né? Quando a gente está acompanhando as escolas, né? Essa escola ela está conseguindo, de fato, ter esse sonho coletivo, por que não consegue? Né? Então, acho que essa é a principal pergunta que a gente pode estar puxando, né? Para falar um pouquinho de competências socioemocionais, porque a partir dessas competências, né, a escola ela pode construir juntos, né, com direção, professores, e construindo esse acolhimento, né, esse diferencial, né, porque o importante da escola, dessa questão do sonho, é conseguir transmitir esse diferencial de acolher, de poder conhecer, né, até porque quantas vezes, né, dentro de uma escola, E validar, os alunos... né, o pensamento do adolescente, muitas vezes ele é totalmente tolhido o tempo todo, né, fora dos muros da escola, tipo, os seus pensamentos, né, suas ideias são tolhidas, não se dão espaços, muitas vezes, para que o adolescente desenvolva o senso crítico, né, sobre o seu pensamento, sobre o pensamento dos outros, né, isso impede muitas vezes o desenvolvimento de uma habilidade que é muito importante para a gente, que é a flexibilidade, né, porque, afinal de contas, ao longo da vida da gente, a gente percebeu, né, que vocês, com certeza, vocês que são adultos, que estão assistindo a gente aqui, vocês percebem que ao longo da vida a gente precisa se flexibilizar o tempo todo. E flexibilidade está muito relacionada à criatividade, né? É a capacidade criativa do sujeito também, né? Verdade. Nesse sentido. Muito bom, né? E a gente encerra aqui o nosso bloco, tá? Para dar início agora justamente aqui a Lara acabou de puxar aqui pra gente, que é justamente os estudos das competências para lidar com os desafios da juventude. Então, aqui pro nosso último bloco, né? Já que a gente falou muita coisa sobre ali esses desafios que a juventude traz, o papel da escola nesse processo, muitas vezes a gente acredita que algumas pessoas que estavam ouvindo ali, cara, meu Deus, não tem jeito, né? Não tem jeito para educação e para adolescência. Não tem jeito para juventude. Vamos acabar com a adolescência, vamos acabar com a escola, né? Já que não tem jeito. E não é bem assim, né? Eu gosto muito da frase, a gente precisa ser realista e esperançoso. Né? Sim, pegar a ideia, ser realista, mas produzir esperança. Porque senão vai estar todo mundo aqui no Nunca Me Sonharam, mas a gente precisa sonhar. Inclusive faz parte, né, da educação esse processo de refletir sobre ela, sobre o papel transformador que a escola tem, né? Como o próprio Paulo Freire traz muito nas suas reflexões, que a escola é um ambiente em transformação e transformador, né? E para a gente entender um pouco mais sobre essas necessidades, esses desafios da juventude, eu queria ver com vocês, puxando já para uma parte mais próxima do trabalho que a HUG mesmo faz, né? Eu queria ver a partir do modelo que a gente tem de competências, né? Ou seja, das competências básicas esperadas para o desenvolvimento social e emocional dos adolescentes e também das crianças, obviamente, né? Por favor, coloca a imagenzinha aí. Show de bola. Eu queria ver com vocês, tá? A partir da gente entender aqui as competências do Pentágono do Rafael Bisquerra, que é um dos teóricos que a gente se baseia na produção dos nossos materiais, da nossa metodologia e tudo mais, tá? Eu queria ver a partir de vocês, a gente explorando aqui para o pessoal conhecer um pouco mais sobre justamente as competências que o Rafael Bisquerra apresenta no seu pensamento, nas suas teorias. Queria ver como a gente pode contribuir, cada uma delas aqui, já explicar um pouquinho e contribuir para justamente as questões que a gente abordou nos outros blocos. Tá? Podemos fazer isso? Então, vamos começar pela consciência emocional. Podemos assim? A gente faz o processo a gente pode fazer o processo aqui subindo. Isso. Fica melhor para vocês? É porque, na verdade, tá correto mesmo, né? Porque é de cima, é de baixo para cima, né? O pentágono funciona desse jeito. Então, a partir da consciência emocional, que é justamente essa capacidade de tomar consciência de si e do outro nesse processo. Como isso pode contribuir para o desenvolvimento dos adolescentes, para lidar com as questões da vida, para lidar com esses desafios que apresentamos aí, tanto no vídeo, como também na fala de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês justamente sobre essa questão da consciência emocional. Pronto, acho que eu posso começando.
Quando a gente fala da consciência emocional, a gente pensa na importância de reconhecer as emoções. Quando a gente fala desse reconhecimento das emoções, aprender essa linguagem emocional, contribuir para esse vocabulário de conhecer as próprias emoções, né? E que isso é um processo que precisa ser, de fato, contínuo e permanente, de a gente estar sempre renovando esse aprendizado sobre as emoções, né? E quando chega na juventude, né, nessa fase da juventude e adolescência, os alunos, né, os educandos, eles começam a perceber essas mudanças muito rápidas, né? Mudanças no próprio corpo, mudanças de comportamentos, essa necessidade de ir em busca de outras coisas. Então, é uma fase que é bem conturbada nesse sentido, como a gente estava conversando. E a importância, né, da consciência emocional para essa fase, né, de conseguir localizar tanto em si mesmo quanto no outro as emoções que envolvem, né, o seu potencial, né, de vida. É muito interessante, Laura, essa tua reflexão, porque se a gente for entender, obviamente tem vários teóricos que vão puxar sobre o desenvolvimento, né, das fases, né? Se a gente for procurar entender um pouquinho essa transição ali do que seria da infância, né, do processo de criança para adolescência, a gente entende um pouco ali que é um processo de construção de identidade latente, né, mais latente ainda na adolescência. E isso tem uma influência muito grande pela escola, pela sociedade em si. Por quê? Na infância a gente está muito preso ainda aos laços familiares, não é? Então há um controle ali maior, até porque é necessário que tenha esse controle ali das crianças, porque não tem a noção, né? Tanto que tem aquele cuidado de pegar na mão para atravessar a rua, né? Tá educando aí do sim, um não, etc, né? E a gente observa que na adolescência há um pouco de um desligamento, né, das famílias, e não um desligamento de abandonar, né? Obviamente que vários cenários a gente observa que há esse desligamento de abandonar, mas eu falo no afastamento porque entra outras coisas também nesse processo que vai influenciar o desenvolvimento. A gente vai falar sobre as amizades, sobre outros contextos de vida. É nesse cenário da adolescência que começa a surgir aqueles grupos que estão baseados pelos pensamentos, né? São os amigos que pensam parecido, que têm aquelas vontades parecidas, ali, os divertimentos, né, parecidos, e acaba sendo influenciado, né, por várias pontas, né? Várias pontas começam ali a influenciar, e os adolescentes influenciando, obviamente, também os outros, né? Então, a consciência, né, ela tem um peso muito importante nesse processo, até mesmo para que ele tenha ali essa relação com o outro, né? A consciência emocional, ela vai trabalhar na prevenção de adoecimentos na vida adulta, né? Porque a grande premissa de muitos adoecimentos, né, Laura, assim, da vida adulta, assim, né, a gente da psicologia, né, eu tenho formação em psicologia, como eu falei, muitas condições de sofrimento psíquico ali também é a dificuldade que se tem de você nomear, né, de você conseguir nomear suas emoções, os sentimentos, dar sentido, né? E tu falou isso da questão da adolescência, das juventudes, né? Eu prefiro até o termo adolescências e juventude no plural, porque tem várias experiências de vida, mas é de se pensar que essa questão da transição, né, inclusive, que se faz dessa construção identitária, também tem a ver porque a gente está aumentando o repertório cognitivo, né? Além das questões biológicas, existe um aumento do repertório cognitivo. Isso é maravilhoso, assim, é um mundo em expansão, esse repertório cognitivo que se expande, porque é o acesso... Aproveitar que o cérebro está aguentando receber essa informação, né? Os acessos às informações, né? A capacidade de você produzir ali, né, o raciocínio crítico. Então, quando eu olho assim para esse pentágono, e olhando para o documentário, né, Laura, assim também, né, eu penso que nas juventudes, né, que a gente viu no documentário, que a gente vê, principalmente assim, nessa concepção que a gente está trabalhando, que é a temática de hoje, né, que é a adolescência e juventudes, a gente vê uma capacidade absurda, né, de produzir uma capacidade crítica sobre as coisas. Existe uma capacidade crítica aguçada ali, efervescente, né, querendo gritar, mudar o mundo de toda forma, que são as competências relacionadas principalmente ali, né, a competência social, né, que está trabalhando assim, que é a capacidade de raciocínio crítico, mas existe uma dificuldade de você nominar, que é a consciência social. Existe uma dificuldade de regular, que é o aumento da impulsividade, né?
E existe uma dificuldade maior ainda de você projetar futuro, perspectiva, que é a habilidade de vida e bem-estar. Que é justamente a problemática que a gente estava falando desde o Exatamente, início, a né? problemática que a gente estava falando. Então, a consciência social, como Laura falou, assim, né, e vocês estavam falando, que é o início, né, é aquela, a gente fala muito É o que letramento, é o né? letramento emocional, ela é importante para você trabalhar o que o jovem tem de potência, que é a capacidade crítica, ao seu favor, né? A gente vai trabalhar o que é que ele tem. Qual a potência do jovem, né? Ele tem uma potência absurda de ruptura, de mudança, de sonho, né? Ele, como eu falei, não existe uma ausência de vida. Na verdade, existe uma ânsia pela vida. É uma ânsia, é um desejo ali, só que tá ali, né? Gritando, estourando todos os muros da escola, né? Mas como é que a gente pode trabalhar? Então, aprender, né? Como a Laura falou, a consciência, começar a aprender. Peraí, vamos aqui, deixa eu tentar nominar o que é que eu tô sentindo hoje. Como é que eu tô me sentindo hoje, né? Como é que eu consigo perceber como o meu colega tá naquele dia? Até porque quando a gente tem um conceito, Isso. a gente consegue refletir melhor A gente sobre a consegue coisa. refletir melhor sobre a coisa. E previne as outras questões que a gente está falando aqui, de uma educação para a saúde, né? Previne, inclusive, essas produções do adoecimento, que quando a gente falar sobre os desafios da juventude, né? Os índices que tem de comportamentos de risco são enormes, né? Mas são comportamentos de risco não é porque existe uma intencionalidade para produzir esses comportamentos, mas é pela falta de gerenciamento e de conhecimento sobre o próprio sentir, sobre o próprio nominar, né? Nesse processo. Então, não é algo assim que a gente fica achando que, parecendo um pink cérebro, né? Que o adolescente acorda todo dia de o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos dominar o mundo, vamos planejar, produzir o adoecimento para aquele meu professor. Não existe esse planejamento. Na verdade, ele está a todo vapor. E a gente precisa aproveitar que ele está a todo vapor e produzir e trabalhar essa criatividade, que é o que tu falou, né? A capacidade criativa do jovem, do adolescente, ele está ali em cima. Então, vamos trabalhar, né? Vamos começar a fazer com que ele dialogue, com que ele reconheça, que eu consiga olhar para a Laura e consiga perceber como é que ela está se sentindo hoje, para eu compreender as experiências da diversidade, que a escola é esse ambiente diverso, né? Plural, assim. O meu primeiro contato com as diversidades, as diversas experiências foi na escola. Eu acho que a maioria de nós aqui, né? A primeira experiência, se você não trabalha, né? Competências socioemocionais, que é essa capacidade que a gente vai tentar... o nosso objetivo comum, né? Que fazer com que o ser humano consiga viver, né? Com diversas perspectivas de vida, consiga conviver bem com diversas experiências humanas, né? Que esse é o propósito também da educação socioemocional, né? Se a gente não trabalhar isso na escola, a gente chega num ser humano, né? Numa vida adulta que ele não consegue viver com a diferença, né? E a viver com a diferença é muito importante para, inclusive, resolução de conflitos. Então, a consciência emocional, como o Laura está falando, é muito importante para eu aprender a olhar para o outro, né? Para eu aprender a ver como é que ele está se sentindo, né? Para essas questões que a gente vem da experiência do racismo, né? Do preconceito dentro da escola, ela comece a ser trabalhada, consiga reconhecer, né? Esses processos, assim. Porque na adolescência e na juventude a gente está muito no eu, né? Geralmente é assim, né? Então, começar a expandir que no mundo não só existe Daniela, nessa experiência da diversidade, é a primeira premissa da consciência emocional. Pelo menos eu entendo dessa perspectiva. Não sei se a Laura também entende. É a ampliação do contato, né? Vou sair da minha fronteira aqui de contato. A gente chama muito na gestalterapia, na psicologia, né? De que existe uma fronteira de contato. Então, eu vou ampliar essa fronteira, assim, né? Vou sair que, para além da minha pele, existe uma outra pele ali, né? Na relação humana também. Muito bom. E quando pensa nessa adolescência como uma questão de transição, né, é como se a gente conseguisse visualizar a adolescência como uma fase entre uma fase e outra. Não que não seja, né, mas quando a gente estuda na psicologia do desenvolvimento... Não é bem amarrado, né? Não. Taxa, né? Mas é uma fase que ela precisa também ser respeitada. Sim. Então, como todas as fases e todo o decorrer da nossa vida, a gente está trabalhando essas competências, independente de que idade a gente está vivendo. Então, é importante a gente perceber que, por exemplo, a consciência emocional, a gente pode estar trabalhando ela na adolescência, mas a gente também está trabalhando ela na infância e a gente também está trabalhando ela na vida adulta. Isso. Então, quando a gente fala de consciência emocional, principalmente para essa fase da adolescência, da juventude, é ter esse reconhecimento de que eu tenho as minhas emoções,
que eu posso trabalhar sobre elas, que eu posso compreender essas emoções e que é diferente de quando, por exemplo, era na fase de criança, né? Porque quando a gente sente raiva, né, na adolescência, é diferente da raiva quando a gente é criança. Mas é a mesma emoção, só que a gente percebe de formas diferentes. A intensidade é diferente também. Né? Então, a gente está sempre reaprendendo essa consciência emocional, e por isso a importância, né, de compreender essas competências socioemocionais, né? Legal. A gente, no outro bloco, a gente estava falando assim, que a gente precisa trazer, eu falei, né, de uma metodologia que pense o aluno no centro, né? E eu acho que as competências socioemocionais, ela traz isso. É uma metodologia, né, que ela vai trazer, né, o desenvolvimento da rede escolar, não só um aluno, para o centro da questão. É uma metodologia que vai pensar rendimento, que é o que a gente estava falando anteriormente, para além de uma perspectiva apenas estatística de números, né, de como o aluno se deu bem naquela prova de português, de matemática, porque os conhecimentos formais, ele vai conseguir, aos poucos, uma hora vai chegar, né? Mas é pensar rendimento como qualidade também de vida, né, dessa atribuição da qualidade. Então, as competências socioemocionais, ela seria aquilo que a gente estava se provocando, e qual a metodologia que a minha escola precisa trabalhar para eu sanar, inclusive, essas questões de evasão escolar, para além de algo que sustenta todo o custo do aluno. Sabe aquela coisa de sustentar todo o custo do aluno para ele não evadir, mas que ele consiga atribuir sentido, né, na escola. E é essa a proposta, né? Objetivo, né? O objetivo. E eu queria ver com vocês, para além da consciência, né, para além da consciência emocional, a gente entende ali que há uma necessidade latente, né, da regulação, e isso a gente parte não somente do que é preciso dentro do ambiente escolar, a gente está se regulando, mas na vida, né? Isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, é muito importante esse processo. Por quê? A gente aprende a lidar com o diferente na escola, espera-se que a gente aprenda a lidar com o diferente na escola, e isso vai se expandindo ao longo da nossa vida para sempre. Isso. Não é? Tanto que uma vez eu falando sobre inclusão em uma escola, e o pai contou uma história bem interessante, que foi a primeira vez que o filho dele viu uma cadeirante. Ainda criancinha, e ele estranhou. É uma coisa nova para ele, né? Ele ficou sem entender aquilo ali, né? Aí o pai foi, durante a explicação dele, dizendo, não, ela tem as dificuldades do mesmo jeito que a gente tem, outras pessoas também têm suas dificuldades, mas é muito importante que você aceite essas dificuldades, assim como você aceita as suas, porque, afinal de contas, você vai encontrar ao longo de toda a sua vida pessoas que estão na condição dela. E que muitas vezes você vai estar trabalhando com essas pessoas, e que elas podem ser, por exemplo, um líder seu, um colega de trabalho próximo. Então, para o seu desenvolvimento funcionar, você precisa aceitar o outro. Não é? Eu acho que, para além de aceitar, é você ter a compreensão de crítica do outro na sua integralidade, no outro na sua relação ali. Não, eu não gosto do termo de... Sabe, muitas vezes na escola a pessoa fala, vamos, aqui todo mundo é igual. Não, a proposta da escola não é dizer que aqui todo mundo é igual, né? Aqui todos somos diferentes, e a depender do contexto, que é o que está falando isso, você vai precisar dar o suporte necessário para aquela demanda daquele aluno naquele momento. Isso vai para tudo. E aí, se a gente pensa dentro desse princípio, né? Tu estava falando de consciência emocional, a gente vai pensar o desenvolvimento, né? Tanto do princípio da regulação emocional, que é fazer com que o aluno consiga, né, adequar, modular suas emoções para aquilo que é adequado àquele contexto, né, para ele trabalhar, inclusive, nesse limite do outro, que é o que a gente está trabalhando, né? Regulação emocional não é só para ele, mas também é para o outro, né? Também é para o outro, assim, né, para ele aprender a ajustar, para saber essa barreira que me coloca nessa relação com o outro. E para que ele consiga produzir, inclusive, a autonomia emocional, assim, né? Dentro desse princípio de conseguir tomar essas decisões independentes, né? Conseguir trabalhar esses processos no desenvolvimento coletivo de um outro colega também que vai precisar trabalhar suas questões de autoestima, né? Suas questões da própria independência, né? Adequada à realidade e os contextos que ele tem naquele momento, né? Que ele consiga desenvolver as potencialidades da própria resiliência, né? De onde ele está, exatamente. Localizar ele naquele sujeito e no mundo.
Né? Porque quando a gente fala no Pentágono, parece assim, né? Que a gente vai trabalhar, né, Laura? As caixinhas pra cada... E não a é gente assim. só vai não trabalhar é isso assim, aqui, é. né? Ou Tá vai trabalhar só a misturado, né? regulação. É tudo muito integrado, né? Isso aí a gente bota só pra... Fins didáticos, né? Para fins didáticos, assim, né? Para uma questão científica, mas tudo está integrado, assim, né? Tudo vai e volta, né? A gente vai e volta para os É tanto que a gente falando sobre a consciência emocional, mas a gente acabou falando sobre autonomia, sobre competências sociais também, não é? E quando a gente pensa um pouquinho, né, nessas problemáticas que a gente estava conversando antes, da escola, conseguir ter esse acolhimento, de conseguir ter esse momento de pensar, né, quais são os sonhos da escola. Eu consigo visualizar isso muito como a regulação emocional, né? Quais são as estratégias que as escolas estão utilizando para justamente ter essa capacidade de lidar com as emoções e conseguir dialogar sobre isso, né? Porque se cada pessoa tem sua forma de se regular, né, é importante também encontrar uma forma de regulação coletiva. Coletiva, né? Perfeito, isso mesmo. De regulação coletiva. E para conseguir, né, trabalhar os projetos de vida de cada ser humano, né? De cada sujeito que está ali envolvido. Que projeto de vida não é só, né? Dentro do que a gente estava falando hoje, projeto de vida não... Então, a gente está discutindo aqui o programa, a gente está discutindo aqui projeto de vida dentro da competência que a gente fala que é a habilidade de vida e bem-estar. Que é essa capacidade do aluno, né? Dele não é só pensar carreira e profissão, mas é fazer com que ele reflita sobre a vida que ele quer ter, que ele deseja seguir, né? E sobre a pessoa que ele vai querer ser no mundo, sobre esse sujeito que ele vai querer ser no mundo. Carreira e profissão faz parte também, mas não é só sobre isso, né? Nessas questões, né? Desse desenvolvimento. É tanto que trazendo muito exemplo, que tá vindo muito exemplo na minha cabeça quando na fala de vocês, né? E é muito importante essa tua fala aí, que me lembra muito uma coisa que uma professora falou, né? Fazendo um acompanhamento pedagógico, né? Aí ela dizendo, olha, depois que que ela já tinha uns 4 anos de aplicando a educação socioemocional, então ela tinha uma experiência bem bacana de sala de aula com várias turmas, várias séries diferentes, né? E ela sempre dizendo, olha, quando a gente chega ali na questão de habilidades para a vida, né? Ela extrapola justamente o que a gente vem falando aqui. Quando a gente está falando de consciência emocional, a gente está falando também de desenvolvimento para o futuro. Sim. Não é? Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu observei que eu não quero simplesmente que o meu aluno tenha um currículo bom, não. Eu quero que o meu aluno ele consiga lidar com as questões que ele vai encontrar no trabalho. Sim. É tanto que hoje a gente observa, né? Se você for pegar dados de empresas que trabalham com dados de economia, né? Como a Organização Mundial O Fórum Econômico Mundial e por aí vai, eles vão tentar, eles encontram ali várias nuances de que para se exercer uma profissão, para se você se tornar um profissional do futuro, o profissional que se espera atualmente, o conhecimento cognitivo dele ali, o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento que está ali no lápis dele, né? É insuficiente. E já existe muito no mercado, né? Por isso que a gente está falando assim, trazer o trabalho, né, das nossas emoções, dessa capacidade de autogestão, né, de autogerir, dessa expansão do eu, né, como uma metodologia, né, uma perspectiva, como a Laura falou, né, não só de integralidade, né, ampliar esse conceito do integral, de integralidade. O projeto de vida, ela vai trabalhar competências socioemocionais articuladas a essa capacidade do jovem e do adolescente projetar sua vida, né, é justamente trabalhar além do foco da carreira e do profissionalismo, mas fazer com que ele tenha capacidade de se autogerir, de reflexão, de conhecimento crítico, né, que é tudo isso que a gente está falando aqui, né, dele aprender para ele se autogerir, ele precisa o quê? Ter consciência sobre as suas emoções, sobre as emoções do outro. Ele precisa aprender a se regular, as ferramentas de autorregulação, né? A Laura fala muito, né? Que trabalha muito com o RPA, né, Laura? Assim, nas escolas. É importante. O RPA, né? Que seria o pensar, respirar, pensar e agir, né? Que é uma técnica fundamental dentro da regulação emocional. Então, quando a gente fala, né, de projeto de vida, e se você quer produzir o seu projeto de vida, mas você não consegue parar um pouco, respirar, pensar no que você de fato quer para poder agir... A gente não percebe o quanto a gente respira errado, né? Isso, E também, né, ter esse momento de fato,
contribuir dentro do projeto de vida, você conseguir ter esse momento de pensar para além dessas questões que são cobradas pelo mundo, né? No sentido de que projeto de vida não é só a produção, né? Essa busca pela carreira, mas sendo que como é que eu posso estar contribuindo, né? Para a regulação emocional, para a minha regulação emocional, que envolve outras coisas, né? Porque quando a gente fala, né, que eu preciso estar me regulando, eu preciso também pensar em outras formas, outras maneiras, né? Porque não é só, de fato, pensar em produzir. Poxa, eu preciso, para eu ir para a faculdade, eu preciso fazer essas atividades, assim, pensando no ensino médio, pensar em fazer esses estudos. Mas que outras coisas que podem estar contribuindo, né? Isso também é projeto de vida, né? Pensar em regulação emocional, de ter a capacidade de lidar com as minhas emoções, de ter essa consciência emocional, né? É, de fato, um movimento importante e necessário para a gente estar conseguindo produzir um projeto de vida. Isso. De pensar que, quando a gente fala de educação socioemocional, é para além, né, de somente um projeto de vida, mas que está totalmente integrado, né, com as próprias emoções e com o que eu quero para o futuro. Isso. E só para fechar, a gente só está falando dessa questão, focando mais nessa perspectiva de estar projetando vida, é porque essa é a provocação do documentário, né? A gente começou falando de um documentário que o título é Nunca Me Sonharam. Sim. Né? Então, sonhar é o quê? Projetar. É projetar, né? Então, por isso que a gente está tentando trazer essa reflexão que não é... E a gente está falando aqui do ensino médio, né? Dos anos ali finais, porque a gente está focando nessa perspectiva de adolescência e juventude, mas projetar a vida, desenvolver competências socioemocionais que façam com que o sujeito projete vida, ele vem desde pequenininho, né? E é uma coisa que é constante, né? Uma coisa que é constante, assim, né? Porque se a gente começa a trabalhar desde pequenininho, a gente começa a prevenir, inclusive o que a gente está falando aqui do que é chamado na psicologia de comportamentos de risco, né? Por mais que esse termo tenha diversas questões, mas a gente previne, inclusive, essa chegada desse jovem, desse adolescente que não consegue estar lidando com essas questões que a própria turbilhão, né, biológico ali, né, dos próprios hormônios estejam ali trazendo na sua efervescência, né? Até porque não basta só sonhar, né? Tem que saber como executá-lo. Exatamente. E o como executar tem totalmente a ver com as competências socioemocionais. Muito bom, muito bom. E é isso. Alguém gostaria de mais alguma palavra? Tranquilo? Não, tranquilo. Tranquilíssimo. E a gente está encerrando aqui o nosso episódio número 3. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem seus comentários se você estiver vendo pelo YouTube. Deixa aqui seu comentário. Se você estiver vendo algum corte que está no Instagram, deixa aqui também seu comentário, sua opinião sobre as falas aqui. Discordem, concordem com a gente aqui. Isso. Se você tiver alguma ideia de um tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, coloca aí também nos comentários, tá? Manda um inbox ali pra gente. A gente tá sempre assistindo, tá sempre lendo ali, na verdade, as opiniões de vocês, tá? Muito importante pra gente. Então, sempre entrem lá, ó, o @HugEducation, lá no Instagram, tá? O nosso site também é o hugeducation.com.br, tá? YouTube, Hug Education, tá? Antes de encerrar, eu queria deixar, já que a gente tava falando do Rafael Bisqueira, né? Eu queria deixar uma frasezinha dele, muito importante, né? Que é justamente: as emoções não são boas nem ruins, são mensagens que nos convidam a crescer, né? Então, tudo essas questões que os adolescentes estão sentindo, todas as questões que a gente, ao longo da nossa vida, a gente carrega, elas querem dizer alguma coisa pra gente, né? E cabe aí esse processo de reflexão, de autoconhecimento, de entender o funcionamento da sociedade e o que a gente projeta para a nossa vida da maneira mais assertiva possível, da maneira que a gente consiga ali lidar da melhor maneira possível. Então, quando a gente está estimulando justamente a educação socioemocional nas escolas, é o que eu sempre digo, né? O objetivo é que a criança consiga lidar melhor do que a gente com nossas questões, né? A Dani, por exemplo, aqui, né? Várias questões na adolescência, né? Imagina se tivesse tido a educação socioemocional. Acho que teria lidado um pouco melhor, né? Eu acho que a grande questão que fica, né? Diz, mas a gente escuta muito o educador dizer, mas agora você tem que tudo, agora o aluno questiona, tudo tem que refletir, a gente tem que ter cuidado com o que falar.
né? Até coloca o termo, né? Agora tudo virou mimimi, né? Com a educação socioemocional. Uhum. Mas imagine se a gente tivesse tido educação socioemocional na nossa infância, na nossa adolescência. A gente não na tava juventude. dizendo agora que era mimimi. Corta essa parte. Mas a gente teria... talvez teríamos... seríamos pessoas adultas menos adoecidas, né? Sim. Com as nossas questões. Com mais ferramentas para lidar, Com mais né? ferramentas para lidar. E é pensar, Isso não gente... significa, inclusive, que você vai conseguir lidar com todas as questões, Exatamente, não, é isso que eu tá? ia dizer. Inclusive, não é criar uma idealização, expectativa que a educação socioemocional, os conflitos na sua escola, na sua vida, vão desaparecer. Na verdade, os conflitos, eles precisam existir, inclusive para a gente romper com paradigmas. Mas é a capacidade de a gente conseguir lidar e gerenciar com esses conflitos. E passar exatamente. por eles. Não é ausência. Deus me livre de ter ausência de conflitos na minha vida, né? Exatamente, Que né? eles se mantenham. Isso. A importância de como lidar, né? De uma maneira não violenta com os conflitos, com a troca de ideias, tá? E o episódio de hoje, né? Foi uma produção e roteiro da Vanessa França, direção de Marcos Vinícius, identidade visual do Caio Paes, coordenação de marketing o Rafael Araújo e aqui Cícero Filgueira, que vos apresenta. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado e vamos que vamos.